Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Números, capítulo 23 e o versículo 19. Números, capítulo 23 e o versículo 19, amém? Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que tudo que Ele falou na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos, porque Deus Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender, meus irmãos. Porque quando Deus Ele promete que vai fazer algo na minha tua vida, meus irmãos, Ele vai fazer. Mas para isso você tem que descansar, meus irmãos, e confiar no Deus que nós servimos, meus irmãos. Porque o tempo é dele, meus irmãos. É ele que manda, é ele que desmanda. E tudo que ele falou na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Só que você descanse, meus irmãos. Para que eu e você venha ver o trabalhar de Deus na minha tua vida, meus irmãos. Porque para Deus trabalhar na minha tua vida não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Porque quando Deus promete algo na minha tua vida, a gente quer para hoje, né? A gente quer para agora. Só que não é assim, meus irmãos. Porque o tempo é dele. Porque para Deus entregar algo para mim e para você, não é de qualquer jeito não. Ele tem que nos preparar, meus irmãos, para que ele venha entregar algo da parte dele para mim e para você, né? Mas que nessa noite, meus irmãos, eu e você só venha descansar no Senhor, meus irmãos. Porque tudo que ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justo. E tudo que ele falou na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque tudo que ele falou, meus irmãos, na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque tudo que ele falou na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Só descansa no Senhor. Para que você venha ver o trabalho de Deus na minha tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele vela pela sua palavra, meus irmãos. E tudo que ele falou na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Queira o diabo não. Porque o inimigo, o diabo, ele faz de tudo para que as promessas de Deus na minha tua vida não se cumpram, meus irmãos. Só que o diabo tem que saber que na minha tua vida ele não pode não, meus irmãos. Porque quem manda na minha tua vida é Deus, meus irmãos. E quando Deus promete algo na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justo. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque tudo que Deus falou na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. E que nessa noite, meus irmãos, você só venha descansar. Para que você venha ver o trabalho de Deus na minha tua vida. Amém, meus irmãos? E foi só até aqui. Fiquem todos com Deus. E for pouco, a gente Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma ótima noite.